Olá, boa tarde. Tudo em paz? Aqui estamos em Portugal, são 19 horas e alguma coisa. Aqui atrás de mim tem uma figueira. Eu ouvindo um dia desses um pregador dos adeptos da teologia da prosperidade, ele estava dizendo assim que em Jesus nós podemos fazer obras, promessa, maiores do que as dele. E aí na hora que ele comentou isso, que eu ouvi o comentário, eu lembrei da figueira, porque eu confundi dois textos. Diferentemente de Jesus, Jesus quando chegou, estava indo a Jerusalém, ele encontrou só uma figueira, ele não encontrou frutos. Essa aqui tem muito fruto. Ainda não estão maduros, mas é uma árvore que está frutificando. Eu confundi porque imaginei que Jesus havia dito aos seus discípulos, naquele momento, porque ele estava indo a Jerusalém, chegou lá, ficou indignado com os cambistas, os vendedores dentro do templo, e quando ele saiu de lá, esse trecho está no Evangelho de Mateus, de Mateus e Marcos. Mateus e Marcos falam isso, Marcos 11 e Mateus também, mas Marcos 11 ele destaca uma diferença, né? E Jesus falou, chegou para a figueira, falou que ninguém jamais comeria fruto dela, porque não havia frutos, era época de frutos, época de figos, e não havia fruto nela para saciar a sua fome. E ele, ao falar isso, uns momentos depois, a figueira secou, né? Aí ele foi a Jerusalém, quando ele voltou, o Evangelho de Marcos diz isso, no capítulo número 11, os discípulos ficaram assim: ó Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Aí eu confundi isso com uma frase que Jesus disse a Filipe em João 14. Aqui Jesus falou que se os discípulos tivessem fé, eles dariam ordem a uma montanha, ela se lançaria no meio dos mares. E em João 14, Filipe chegou para Jesus e falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus falou para ele assim: olha, Filipe, se você não vê que o Pai, eu e o Pai somos um, se você não vê que o Pai está em mim e eu nele, você tem que ver pelo menos por causa das obras. Jesus completou dizendo assim: porque aquele que crê em mim ainda vai fazer obras maiores daquelas que eu faço. Então, qual é a situação? Quando chegou aqui nesse trecho de Marcos, quando Jesus, eles questionaram acerca da figueira, Jesus falou: se vocês tiverem fé, vocês vão lançar, dizer uma montanha se lança no meio dos mares, ela vai. Mas ele falou o seguinte também, vamos dizer assim, são dois critérios para orações serem respondidas. Aqui em Marcos 11, ele falou assim: olha, vocês têm que perdoar aqueles que ofenderam. Aí Deus ouve sua oração e responde. Em João 15:16, Jesus diz assim: olha, é um outro trecho. Não fosse vós que vieram a mim, eu vos chamei, vos nomeei para que vades e deis fruto, vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, ele vos conceda. Então, o que acontece? Tem dois itens que são importantíssimos para a resposta de oração. Uma é a capacidade de perdoar as pessoas. A segunda é frutificar. Quando Jesus falou isso em João 15, ele estava falando acerca, começou dizendo assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor, a vara que está em mim, essa dá fruto. A gente limpa para que dê mais fruto. Então, essa é a situação. Existem dois elementos para orações serem respondidas: a capacidade de perdoar e de frutificar. Tem várias outras, mas essas duas são explícitas nesse texto. Mas o que me chamou a atenção
foi que a pessoa que eu ouvi falando disse assim, olha, nós vamos fazer obras maiores do que as de Jesus. Tanto assim, né? Jesus mesmo falou isso, foi uma palavra de Jesus, em Marcos 16, ele comentou que aqui sinais seguiriam os que crescem. Olha, vamos lembrar que sinal segue, sinal vai à frente, sinal não vem atrás. Sinal não é uma prerrogativa para se crer. Sinal é uma coisa para quem já creu. Mas vamos lá. Então, as pessoas vivem isso. Então, quando Jesus enviou os 12, a primeira missão deles, vamos lembrar que Judas, o traidor, estava junto com eles. Pedro, o que negou, estava com ele. Os outros 10 fugiram. Era uma turma toda. E eles foram sob a autoridade de Jesus e voltaram dizendo que tinham feito coisas fantásticas. Pregado, as pessoas, a mensagem, as pessoas tinham dado atenção. Eles haviam orado por enfermos, eles haviam sido curados, repreendido os demônios, eles haviam sido expulsos. Mas vamos lembrar uma coisa: sinais, coisas sendo feitas, não são representações de que está com Jesus, não. De que é discípulo, é fiel. Vamos ver duas coisas. Quando, em Mateus 24, quando no dia do juízo, vieram alguns que chegaram e falaram assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, pregamos, curamos. Jesus virou assim: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E também, quando Jesus estava falando acerca da vinda do anticristo, ele disse assim, que ele faria coisas espantosas, maravilhosas, e se pudesse, iria enganar até os escolhidos. Então, coisas maravilhosas, espetaculares sendo feitas, não significam muita coisa. Paulo disse assim que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Tem algumas pessoas que pensam, algumas não muitas, né, que têm uma concepção errada do que aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra. Pensam assim que a destruição delas foram por pecados sexuais. Quando lemos Ezequiel, se não me engano é no capítulo 40, não tenho certeza, ou 16, 40 ou 40, 16, um dos dois, ou posso estar errado mesmo acerca da referência, ele diz assim, que essa foi a iniquidade de Sodoma. Prosperidade, ociosidade, teve fartura, mas nunca estendeu a mão para o pobre e o necessitado, ou seja, era um povo egoísta, individualista, voltados a querer prosperidade, coisa assim. O que nós vemos aí? Hoje em dia há muita preocupação em querer demonstrar o poder da igreja ou o poder das pessoas que estão na igreja, sendo que como manifestação seria a manifestação de Jesus. Mas vamos lembrar de uma coisa, vou falar assim, as 3 maiores manifestações de Jesus, poucos querem copiar. A grandiosidade de Jesus não foram seus sinais, porque ele disse que isso nós poderíamos fazer. Agora, tem coisas que Jesus fez, 3 coisas, e foram descritas na Bíblia, foram ditas, e devem ser buscadas, porque aí sim nós vamos manifestar verdadeiramente o poder de Jesus. Eu quero citar 3 aqui, foram muitas, mas 3 especificamente que foram poderosas. A primeira delas, o apóstolo Paulo diz assim, em Filipenses capítulo 2, acerca de Jesus: ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele abriu mão do seu título, da sua divindade, do seu poder. João disse assim, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, ele se encarnou, ele abriu mão do seu poder, da sua majestade, abriu mão do seu título, da sua titularidade, porque Deus não é o nome, é o título da personalidade da pessoa que conhecemos como Deus. O nome dele, nem Jeová é. Vou te falar assim, discuta quem quiser, porque Jeová é a junção de duas coisas, de hebraico e do grego, para dar um nome. As vogais as vogais de Adonai, melhor, do grego, não é de Adonai, no tetragrama sagrado, que é hebraico. Mas vamos lá. Jesus abriu mão do título da sua divindade. Ele desceu, ele se rebaixou. Ele disse assim: eu vim para servir. Ele não dizia assim: eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, o seu Deus Filho. Ele dizia: eu sou o Filho do homem. E nós vamos vendo hoje que pessoas que estão na igreja exercendo funções, elas se apresentam pelo seu título. Operador, diácono, evangelista, presbítero, pastor. E eu estou querendo saber para onde vamos ainda, porque já chegamos a bispo e apóstolo. Missionários temos muitos que se dizem, mas eu estou querendo saber qual o próximo título que vai haver, porque os que estão citados na Bíblia já se esgotaram. Agora praticamente tem um apóstolo, como se fosse uma designação espiritual, uma elevação da pessoa. E eram apenas esses nomes, esses predicados, eram as funções que as pessoas exerciam na igreja, não era um título. Eram as atividades que elas realizavam. E nós temos assim, então as pessoas não abrem mão de um título. Jesus abriu mão do título dele de Deus. Ele não se apresentava como Deus Filho, ele apresentava como Filho do homem. Então, uma das grandes maravilhas, que Jesus manifestou, que ele realizou, foi se rebaixar, descer da posição de Deus para se tornar homem, abrir mão de um título, de uma posição. É um grande sinal de humildade. Ele disse assim, quando alguns chegaram para ele assim: Senhor, vou com o Senhor para onde quer que o Senhor vai. Ele disse assim: olha, o Filho do Homem não tem, as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E nós vamos vendo por aí que certos líderes, eles investem tudo e vão podendo em fazendas, apartamentos, avião particular, jato, carros, quando o investimento deles poderia ser na expansão. Mas nós precisamos. Cada um saiba de si. Mas Deus falou pela palavra dele. Paulo disse a Timóteo que nos fins dos tempos nós teríamos homens gananciosos. Então vamos lá. Primeira manifestação, coisa grandiosa que Jesus fez e que não é copiada. Ele foi humilde, ele se rebaixou, ele abriu mão de um título. Ele não se apresentava pelo seu título, pela posição de Deus, ele se apresentava como pessoa. Enquanto muitos se apresentam primeiro pelo título que têm e trazem isso como símbolo de uma autoridade que a sua palavra deve ser aceita e respeitada pelo título que tem. A segunda coisa que é grandiosa em Jesus, foi maravilhosa, foi espetacular, foi o seu nível de obediência a Deus e à palavra. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O autor, a carta aos Hebreus, ele fala assim que os cristãos, eles não resistem até o sangue contra o pecado. Contrário a Jesus, que ele não apenas resistiu, ele combateu o pecado até o sangue, até a sua própria morte. O autor aos Hebreus diz também que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. É a grande diferença. A obediência à palavra, resistir brava e duramente contra o pecado, contra os males do mundo, contra as ciladas, as armadilhas de Satanás, contra as tentações.
não se deixar abater pelas provações, pelas dificuldades financeiras e agir com honestidade, com fidelidade, não se abater com os problemas familiares, com as dificuldades e permanecer fiel à sua casa, à sua família. Jesus foi fiel a Deus e à sua palavra, foi obediente. Quando no Getsemane, em oração, ele falou assim que ele olhou, né, sentiu que seria terrível e falou assim: ó Senhor, se possível passa de mim este cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. E foi. Ele obedeceu à direção de Deus, à palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 13 diz assim que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, ou seja, o acordo da morte de Jesus já estava feito, da divindade se fazer pessoa humana vir e padecer isso tudo. Vamos lá, olha só, duas coisas espetaculares, duas manifestações de poder de Jesus. Abriu mão do título de Deus, se fez homem e habitou entre nós. Padeceu, sofremos como pessoas. Segundo, foi obediente a Deus e a sua palavra, a ponto de falar assim: qual de vocês me acusa de pecado? Aos fariseus. E a terceira e última coisa da grandiosidade, a submissão de Jesus para que a humanidade, para que pessoas fossem salvas. Ele se submeteu até a morte. Em João diz assim, que ele amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Até o fim como? Até a morte. Vamos lá. Jesus sofreu e morreu por causa dos sacerdotes, por causa dos fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei. Jesus morreu pelos romanos que o espancaram e crucificaram. Jesus morreu por aqueles que foram ao julgamento e gritaram: crucifiquem-no. Jesus morreu por Barrabás, Jesus morreu por Pilatos, Jesus morreu por toda a humanidade. Ele se submeteu à morte porque vidas precisavam ser salvas. Nós precisamos encontrar pessoas, Deus precisa levantar pessoas que estejam dispostas a se submeter e abrir mão de coisas suas, posicionamentos bíblicos, teológicos, costumes, tradições, para que vidas sejam salvas. O mundo clama, o mundo precisa conhecer Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém e o povo cantava: Hosana, bendita o que vem em nome do Senhor, e os sacerdotes, escribas falaram para se calar, e disseram assim: olha, se as pedras se calarem, se esses se calarem, até as pedras clamarão. E nós estamos vendo o Senhor levantar pessoas que, em geral, se olha assim e ninguém dá valor, consideram assim que são profanos, hereges, estão longe de Deus, mas estão manifestando o nome de Jesus para lá e para cá. E isso tem sido uma honra para ele, porque o nome de Jesus tem poder por si mesmo. Submissão, porque Jesus foi à morte. Ele padeceu a morte na cruz por mim, por você, por nós, com uma grandiosidade, com uma excelência que não tem tamanho. E quando se fala, e quando se ouve falar, e olha, em Jesus nós podemos fazer obras maiores do que a dele, pensa só em ressuscitar mortos, levantar paralíticos, fazer cegos enxergarem, ouvidos verem, multiplicar pães, peixes. Para alguns é ficar rico, milionário, comprar carro novo, comprar casa, ter bens. Mas as três maiores manifestações grandiosas, coisas que Jesus fez, precisamos encontrar no mundo, um despertar do Espírito Santo, para que as pessoas façam. Que é abrir mão do orgulho e da vaidade dos títulos que podemos ter. Ter a humildade de Jesus. A submissão, a obediência à palavra, a ponto de honrarmos a Jesus nos nossos momentos de dificuldades, sermos leais, honestos, verdadeiros, fiéis e sermos submissos à vontade de Deus, a ponto de
passarmos pelas dificuldades, se elas gerarem a oportunidade de salvar uma vida. Que Deus nos abençoe. A figueira que estava no lagar, sem dar produzir frutos, um ano o Senhor procurando, ela teve uma oportunidade, mais um ano. Lembre-se, nós só somos verdadeiramente cristãos quando produzimos frutos. O Senhor espera de nós a lealdade suficiente de manifestarmos seu nome e pessoas creiam, recebam Jesus como Salvador pelo nosso testemunho verbal e de vida. Não apenas sermos eticamente corretos, mas transmitirmos essa palavra. Nem tampouco apenas transmitirmos, mas praticarmos o que vivemos, o que pregamos. Deus espera muito mais de nós. Por isso, Ele nos deu o Espírito Santo. Obras maiores vocês podem fazer. Disse Jesus, nós podemos fazer mais. A única coisa que falta é nós sermos obedientes à palavra e submissos à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça ter, pelo Espírito Santo, essa determinação, em nome de Jesus. Amém?